Temos a Mater Dei, que é uma maternidade 100% SUS. Em Ribeirão do Pinhal, tínhamos um hospital menor, o único hospital da cidade. Em Apucarana, 2 hospitais, o Hospital da Providência, o Hospital Materno-Infantil. E em Joinville, nós temos uma unidade lá, que é do estado de Santa Catarina, e nós fazemos a gestão desse hospital. Nós somos uma entidade filantrópica, fazemos, então, atendimento SUS e convênios particulares. O Hospital Nacional das Graças, 99% do nosso atendimento aqui é atendimento privado, e para o SUS, nesta unidade, nós fazemos basicamente o transplante hepático e também trabalhamos aí com a retaguarda da maternidade Mater Dei. Isso aqui é a nossa fachada. Tá? Nós somos um hospital geral, então, hospital privado, né, atendimento focado nesta unidade ao público de operadoras e particulares. Nós temos foco na média e alta complexidade, o corpo clínico do hospital é aberto, e isso acaba trazendo uma série de desafios aí no dia a dia, né? Esta unidade aqui, como eu falei, por ser privada, é a que mantém a sustentabilidade do grupo. Nós tínhamos aí, então, como visão, né, de planejamento ser reconhecido como Hospital Geral de Saúde Suplementar, com referência em alta complexidade nas linhas de atendimento oncohematológicas e obstétrica aqui no estado do Paraná até 2020. Nós alcançamos essa visão, e isso foi muito importante, porque a pandemia pegou o nosso final desse ciclo do planejamento estratégico, e isso fez com que a gente fizesse aí uma reanálise, um repensamento do hospital para os próximos anos. Esse aqui é o nosso time de liderança. Aqui é uma entidade que pertence às Irmãs das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Então, é uma entidade que tem como proprietárias as Irmãs Vicentinas, Filhas da Caridade. É um time formado basicamente por irmãs e leigos, né? Eu sou um dos leigos, sou o diretor executivo do grupo. Então, nós temos aí a irmã Maria do Carmo, que é a diretora financeira, o doutor Salim, que é o nosso diretor técnico, o Fernando, o diretor administrativo, o Glaucio, o diretor de planejamento e filantropia, o doutor Rodrigo acabou de sair aqui do hospital, foi para uma outra instituição, veio o doutor Gustavo, que é médico, é o nosso gerente médico, Daiane é a gerente geral de enfermagem, a irmã Mafalda é a nossa diretora de ouvidoria, e a irmã Fátima é a nossa diretora geral. Fazemos aqui a gestão desta unidade hospitalar. Nós somos uma entidade acreditada, estamos no 4º ciclo de acreditação, já nível 3 da ONA, então é um hospital que tem aí um reconhecimento na sociedade paranaense pela qualidade prestada. Somos aí um prestador de serviço qualificado pela Unimed como 10A na sua metodologia de classificação, é a maior pontuação que uma entidade hospitalar consegue. A Unimed é o nosso maior comprador de serviço. Para vocês entenderem um pouquinho desse hospital, até para eu falar um pouquinho das estratégias que a gente teve que adotar, nós tínhamos aqui 251 leitos, eram 20 leitos de UTI geral, 10 leitos de UTI cardíaca, 8 leitos que nós tivemos que abrir, né, inicialmente para a COVID, 20 leitos de UTI neonatal e 193 leitos de enfermaria. Nós tínhamos uma estrutura de pronto-socorro adulto, muito pequena, não é o foco deste hospital, esse hospital é eminentemente eletivo, tá? Nós não fazemos traumas, é um hospital com foco um pouco diferente. Temos um pronto atendimento obstétrico, nós somos o maior prestador de serviço privado em obstetrícia na cidade, e temos um PA pediátrico, por uma questão de missão das irmãs. A pediatria não é uma linha estratégica do hospital, mas como a pediatria em Curitiba são poucas unidades que atendem, a gente tem um PA pediátrico que antes da pandemia atendia em torno de 6.000 crianças por mês. Então é um volume significativo para a sociedade. Está aí no nosso campo de visão de uma possibilidade de uma revisão estratégica, mas por enquanto basicamente, a gente tem aí um atendimento muito mais de retaguarda para os bebês que nascem aqui e para dar à sociedade uma outra opção de atendimento, já que nós temos um excelente hospital pediátrico aqui, que é o Hospital Pequeno Príncipe. Temos um centro cirúrgico com 9 salas de médio e grande porte, temos uma sala de cirurgia robótica, temos 11 salas de recuperação pós-anestésica,
esse foco no nosso perfil de atendimento da cirurgia eletiva foi uma decisão estratégica que o hospital tomou alguns anos atrás. Então, a gente não tem foco em pronto-socorro. Pronto-socorro é uma necessidade, mas não é a nossa prioridade. Nosso pronto-socorro é muito mais de retaguarda para os pacientes que são egressos aqui da unidade, né? Então, é um hospital que funciona muito baseado na atividade eletiva, e isso tem um impacto muito grande quando a pandemia chega, porque a pandemia trava as cirurgias eletivas e isso esvazia o nosso hospital. E a gente tem que ter uma mudança muito rápida e dinâmica do foco de trabalho desta unidade aqui em especial. Então, temos mais 2 salas de pequeno porte, uma sala de hemodinâmica, que tem 6 salas de repai, 6 leitos, e temos aí um centro obstétrico com 3 salas de cesárea, uma sala de parto normal, 5 de pré-parto e 4 leitos de repai. É uma unidade relativamente enxuta, né, esse hospital, como ele gira muito eletivo, então a gente tem aí uma gestão de leitos muito eficiente. Falando um pouquinho das estratégias para atendimento à pandemia, eu vou puxar rapidamente aqui uma outra tela. Vocês estão vendo aí, né, uma linha do tempo? A gente começou a monitorar a pandemia desde o início, né, quando em 31 de dezembro a China notifica oficialmente os primeiros casos, e aí começa um desencadear de informações no mundo. No dia 13 de janeiro, a OMS declara esse surto como de assunto de interesse internacional. No dia 5 de fevereiro, nós fizemos o primeiro treinamento aqui dentro do hospital. Foi um treinamento de orientação sobre pandemias, buscando o histórico referencial que nós tínhamos já de uma pandemia recente, que foi o H1N1, por se tratar também de uma doença respiratória. A gente já começou a ver tudo que era útil para usarmos até aquele momento. Nós tínhamos conhecimento, até porque a pandemia do Covid não era algo que a gente conhecia profundamente. Pelo contrário, era um monte de informação desencontrada. Então, começamos ali uma atividade muito forte de treinamento, de proteção aos trabalhadores. Naquele momento era o grande foco. E começamos a acompanhar o que estava acontecendo no mundo. O primeiro caso no Brasil aconteceu no dia 26 de fevereiro. No dia 9 de março, nós identificamos aqui no hospital os primeiros casos de Curitiba. Foram 2 casos. Nesse mesmo dia, nós começamos uma fase nova, que foi a instituição do Comitê de Crises, que se reunia diariamente para tomar decisões rápidas. E aí, uma série de desencadeamentos no mundo, né? A pandemia foi declarada no dia 11 de março. Nós, então, transformamos uma das unidades do hospital numa unidade de enfermaria para Covid e transformamos uma área que era focada em oncologia na primeira UTI específica. Como nós estávamos ali acompanhando o que acontecia na China e já começando os casos nos Estados Unidos, já começamos a trabalhar uma unidade isolada ali para inicialmente dar o primeiro atendimento. Separamos uma estrutura de pronto atendimento para também diferenciar o atendimento desses pacientes. Como o hospital aqui tinha um foco muito grande na cirurgia eletiva, nós tentamos criar fluxos ali para tentar manter o nosso volume de produção, porque a nossa rentabilidade, a nossa receita dependia quase que totalmente do paciente eletivo, né? No Brasil, então, o primeiro óbito aconteceu no dia 16 de março, a primeira internação no hospital aconteceu no dia 18, né? Então, nós inauguramos oficialmente a unidade de Covid, criamos, então, aí uma série de dashboards baseados nos nossos BIs aqui do hospital. A gente investiu muito em informação, isso foi um grande diferencial para que a gente pudesse tomar a decisão rapidamente. Isso trouxe para a gente uma agilidade, e isso foi fundamental para a gente acompanhar a dinâmica do setor saúde aqui na região. No dia 19, a gente começou a sentir um aumento de fluxo, aí reorganizamos todo o procedimento de visitas, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande com as pessoas, eu vou falar um pouco mais disso, mas principalmente com os trabalhadores. No dia 23, nós demos a primeira alta melhorada do primeiro paciente, então, para nós foi um marco muito importante.
No dia 23 de março, primeira restrição de cirurgias eletivas. Isso foi um decreto municipal, isso impactou o hospital fortemente, e aí começamos uma série de atividades, barreira térmica, para tentar blindar o hospital, principalmente para evitar que a contaminação viesse de fora para dentro, porque aquele momento era um momento de muita tensão, muita preocupação com os trabalhadores, e aí a gente entra numa primeiro choque, foi a primeira cirurgia de um paciente contaminado com Covid. No dia 28 de março, a gente estabeleceu ali uma sala específica. Esse paciente foi uma gestante, e aí nós vimos ali que a gente precisava dar uma atenção à sociedade. Então, nós nos especializamos aqui no atendimento das gestantes com Covid, porque havia um risco de óbito muito grande dessas gestantes, como havia lá no H1N1, então o hospital se preparou também para ser a principal referência de atendimento para gestantes com Covid. E aí vem uma série de situações de organização de fluxos. O nosso primeiro óbito aconteceu no dia 8 de abril, foi um primeiro choque para as pessoas, estabelecemos, então, aí, percebemos um aumento do número de casos. Veja que nós começamos os primeiros casos em março, e em abril a coisa começou a complicar. Curitiba parou muito cedo, Curitiba fez uma série de cuidados, e isso também fez com que travasse o início de um aumento de casos na cidade. Para a gente foi, por um lado, um ganho, mas depois também isso cansou a população rapidamente. Implantamos uma série de situações no hospital, uso de máscara, mas tudo isso foi acontecendo de uma forma muito dinâmica, e aí eu vou voltar aqui para a apresentação, porque aí entra nesse slide aqui que a gente fala um pouquinho sobre pessoas, sobre insumos, clientes, pacientes, operadoras e governos. Então, o primeiro grande foco que nós tivemos foi no atendimento às pessoas, mas principalmente aos profissionais aqui do hospital. Quando nós vimos que nos Estados Unidos as pessoas estavam utilizando saco de lixo para proteger os profissionais de saúde, porque faltavam aventais, faltavam máscaras, num país com recursos, nós começamos a subir estoque imediatamente, em especial tudo que podia proteger funcionários. Chegamos aqui a estabelecer plano de contingência para usar capa de chuva, saco de lixo também, mas não precisamos, isso foi uma coisa muito importante. Então, várias palestras para orientar aos profissionais como se proteger, como proteger os colegas, como proteger a sua família. Isso nós fizemos uma interação muito grande entre os vários hospitais aqui, até por eu estar na frente do sindicato, nós conversamos muito sobre o fluxo, porque os profissionais de saúde, em geral, trabalham em 2 ou 3 hospitais, médicos até mais do que isso, mas aí criamos fluxos para tentar proteger essas equipes, junto com a prefeitura, o serviço de transporte, pedimos aí à população para dar prioridade aos trabalhadores de saúde na hora de pegar a fila de ônibus, enfim, contamos aí com uma forte campanha junto à sociedade para tentar ajudar essas equipes que, no primeiro momento, estavam com medo, como qualquer outro cidadão, mas muito mais medo porque estavam lidando diretamente com os primeiros casos. Naquele momento ainda não se sabia exatamente como a Covid atuava, como ela se transmitia, apenas sabíamos que era uma doença respiratória, de fácil contaminação, alto risco, enfim, uma série de situações. Bom, insumos, nós passamos por várias crises de insumos. Tivemos uma primeira crise inicial, que foi a dos equipamentos de proteção individual e coletiva, quando, como eu falei, não tinha máscara, não tinha gorro, não tinha avental. Nós passamos a concorrer com a população, que desesperadamente começou a comprar máscara cirúrgica e máscara N95 no comércio, e aí nós vimos uma máxima da economia, que é a lei da oferta e da procura. Então, máscara cirúrgica que nós pagávamos 8 centavos, aqui de repente começamos a pagar R$1, R$1,50.
mais do que quadruplicamos o consumo de máscaras de um mês para o outro. E isso impactou na sustentabilidade do negócio. Então, começamos a tomar uma série de medidas emergenciais, fomos aí atrás da FIEP, né, que é a indústria do Paraná, pedimos para que a indústria pudesse remodelar a sua cadeia produtiva, várias indústrias atenderam a esse chamado e começaram a produzir esses insumos. Depois viemos a sentir aí a crise dos anestésicos, a crise dos relaxantes musculares, neurobloqueadores. Isso impactou diretamente no volume de cirurgias, isso impactou muito pesadamente. Este hospital aqui, nós chegamos a ter 4 milhões de prejuízo num mês, em função da falta de receita. Isso foi dramático. Nós tivemos que reorganizar o hospital, como eu falei, um hospital focado no paciente eletivo. Em um mês, nós tivemos que abrir pronto atendimento, dinamizar esse pronto-socorro, trazer o paciente que não estava habituado para cá, na urgência e emergência, a utilizar esse serviço aqui nesta unidade hospitalar. As operadoras, nós tivemos que renegociar muitas atividades com elas, porque as operadoras também não nos viam como um hospital de urgência e emergência, e, de repente, começamos a passar a ser esse hospital de referência. Nós somos aqui o maior prestador de serviço privado. Quando eu trato só o público de operadoras e particular, nós somos o maior, ou um dos maiores, prestadores de serviço no estado do Paraná. Tivemos que negociar com as operadoras, e aí a ANS ia soltando novas regras para atendimento, novos itens inclusos no hall, e isso não estava negociado, então estava liberado, mas ainda não tinha uma negociação, então tivemos que trabalhar tudo isso, e de repente a gente viu o número de pacientes crescendo. Então nós tínhamos 20 leitos de UTI geral, 10 de UTI cardíaca e 20 de neonatal. Esses 20 de neonatal, eles estavam bem tranquilos, porque essa doença ela acabava não atacando muito crianças, né? Ela começou aí no momento em que ela basicamente atuava em cima da população mais idosa, em especial aqueles com comorbidade. Precisamos blindar a nossa UTI cardíaca, visto que o paciente cardiopata, ele era altamente frágil, né? A gente identificou rapidamente esse perfil de comorbidade, as cardiopatias estavam ali como os pacientes mais graves naquele momento. Blindamos a UTI cardíaca, abrimos uma UTI de 8 leitos, e a UTI geral, ela tem uma capacidade modular, então a gente poderia atender paciente de COVID e não COVID, mas isso foi ampliando, né, os pacientes chegando, abrimos mais uma UTI, com mais 11 leitos, e depois precisamos abrir mais uma UTI com mais 8 leitos. O hospital começou a se transformar num grande hospital de UTIs, com uma demanda frenética. No começo, o giro de pacientes era muito rápido. Por quê? Porque morriam pacientes, né? Então, os pacientes, a gente ia tratando, mas a doença, ela em si, ela busca as fragilidades de cada paciente. Então, você tinha que se preocupar em evitar a transmissão do COVID para os profissionais e também tratar o que a doença atacava. Então, os cardiopatas tinham uma piora do quadro cardiológico. Os nefropatas, da mesma forma. Então, isso fazia com que as equipes tivessem a necessidade de grande demanda de treinamento. Então, nós tivemos que treinar aqui todas as equipes a intubar. Então, da equipe de clínica médica até a ortopedia, a obstetrícia, a neurocirurgia, vários profissionais aprendendo, reaprendendo, né, procedimento de intubação, porque a gente via que nós tínhamos uma fragilidade. Por ser um hospital muito eletivo, nós precisaríamos de muitos médicos intensivistas, muitos profissionais de enfermagem, né, para atuar em área intensiva, e fisioterapia, né? E a gente foi adaptando tudo isso de forma muito rápida e negociando com as operadoras. E o paciente, nós tivemos que trabalhar essa comunidade, porque nós já tínhamos um público cativo do hospital, que estava habituado, mas que não estava habituado com essa doença, o que não é diferente para nenhum hospital. Esse aqui é um hospital muito humanizado, que a gente tinha horário de visita estendido, de repente tivemos que bloquear horário de visita, tivemos que criar metodologia para que esse paciente não se sentisse sozinho.
porque um efeito colateral dessa doença para o paciente é o isolamento. Muitos pacientes, a gente percebia ali crise de ansiedade, o medo de morrer, o medo de ser entubado, achando que a intubação era um atestado de óbito, né, o que não é verdade. E nós tínhamos que trabalhar as famílias ansiosas também, porque não sabiam o que estava acontecendo, e não dava para dar informação o tempo inteiro. Nós chegamos a ter aqui 90 pacientes internados com Covid e mais da metade em UTI. Né? Então, esse processo ali de unificar toda essa gestão, né, foi um processo complexo, dinâmico, né, envolvendo ali o emocional dos trabalhadores, porque é um negócio contínuo. No início, a gente falava sobre o cansaço, né? Então, o cansaço da população de ficar em casa, de só ouvir falar de Covid na televisão, mas um cansaço extremo dos profissionais de saúde. Né? Cansado de atender todo dia a mesma coisa, a mesma gravidade, o mesmo perfil de pacientes. E um outro cansaço, que é o cansaço de ver, muitas vezes, a população não respondendo ao apelo, né, de cuidado, de tentar nos ajudar ali a manter os níveis de contaminação mais baixos. E a cada pico, a incerteza de se a gente daria conta de atender essa sociedade. E aí eu coloco um tópico que são os governos, e aí entra uma outra situação, que é o hospital ajudando os governos a fazer a saúde pública, né? E eu não estou falando desse hospital, estou falando de todos os hospitais. Quanto mais os hospitais puderam participar junto das decisões de governo, eu acredito que mais atuante e mais assertivo foi o governo. Curitiba teve uma coisa muito rápida, que foi criar, e aí talvez pelo tamanho, Curitiba é uma cidade de 2 milhões de habitantes, a gente teve uma dinâmica muito forte com a Secretaria Municipal de Saúde e com a própria Secretaria de Estado da Saúde, e criamos um grupo gestor hospitalar, onde os hospitais se organizaram. Então, nós blindamos o hospital de trauma, blindamos maternidades, hospitais se moldaram para atender pacientes com Covid, né? E em dados momentos, alguns hospitais que não eram para atender Covid precisaram atender também. Mas em Curitiba, nós não fizemos hospitais de campanha dentro de estádio, não montamos tenda, não montamos nada disso. Nós transformamos hospitais clínicos em hospitais de Covid, nós transformamos maternidades em hospital de Covid, nós pegamos maternidades que atendiam um volume X, passou a atender 2X, e nós reorganizamos o sistema em conjunto. Né? Isso foi muito bom. Teve problema? Teve. A cada decreto do município de Curitiba ou do estado do Paraná, nós tínhamos reflexos. E esses reflexos impactaram na sustentabilidade. Isso impactou em clínicas de cirurgia plástica, que em dado momento não podiam fazer cirurgias eletivas, que a gente entende perfeitamente pela falta de anestésicos no mercado, e chega a ser um contrassenso, né? Você fazer cirurgia estética num momento e do outro a gente não ter anestésico para manter um paciente entubado. Então, foram decisões muito difíceis, né? Como aconteceu em toda a economia, você fechar uma fábrica, fechar um restaurante, fechar um cinema. Nós também em hospitais sofremos com isso. Né? A grande diferença é que a gente, enquanto sofria de um lado, tinha que atender do outro. Né? Alguns hospitais se socorreram, né? Nós aqui, por termos ali uma condição até financeira em um dado momento, nós conseguimos criar sustentabilidade para importar anestésicos. Isso foi um diferencial importante. O hospital aqui, em nenhum momento, teve ruptura de estoques. Nós, no início da pandemia, vendo a situação de caos na Europa, nos Estados Unidos, nós começamos a comprar muitos insumos, né? E isso também impactou muito na sustentabilidade do negócio, porque nós tínhamos aqui uma gestão de estoque, nós tínhamos 16 dias de estoque, por um hospital que tenha 8 milhões em estoque. Então, para ter 16 dias, tinha um giro muito rápido, e de repente nós tivemos que subir 120 dias, 180 dias de estoque para poder ter condições de atender. E aí você tinha 30 leitos de UTI num dia,
2 dias depois você passou a ter 50. Então, seu estoque, que era de 60 dias, cai para 30. Então, foi uma loucura essa gestão, né, pelo dinamismo e pela potência que nós tivemos que implantar ali. Enfim, tivemos que tomar decisões rápidas, contratação de equipe, muitos funcionários tendo ali que ser repostos, contratando funcionários novos, treinamento intensivo, né? Eu sei que meu tempo está se esgotando, mas esta dinâmica toda, ela só foi possível porque houve uma conjuntura de fatores aqui no hospital, junto com a sociedade e junto com o poder público, para que a gente pudesse ter uma gestão mais assertiva. Resultado disso, hoje, nós tivemos aqui no hospital, temos no hospital, alguns dos melhores indicadores de saúde em Covid no estado. Tivemos aí já mais de 1.000 altas de pacientes. Nossa mortalidade em Covid aqui está em 12,9%, né? Ou seja, nós temos aí um volume de altas muito significativo, quase 87% de altas. Então, isso para nós é gratificante. Nosso resultado tem sido uma entrega para a sociedade com nível de satisfação. Criamos um ambulatório de pós-Covid, porque essa doença ela deixa uma série de sequelas nesses pacientes. Então, a gente vem fazendo uma parceria com a sociedade muito forte, e aí envolve, né, como eu falei, uma junção de fatores. Então, o hospital, os clientes, as equipes, poder público, numa gestão que ela é participativa, efetiva e sempre focada na solução para o paciente. Então, esse é um pouco do que a gente fez aqui. Eu vou encerrar minha fala por aqui, e aí eu acho que até porque vocês viram outros hospitais falando, e me coloco à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida, enfim, fazer alguma observação. Ok, agradecemos, Flaviano, pela bela palestra. Acho que todo mundo gostou, você tem uma dinâmica bem legal. Eu gostaria de abrir para os colegas aí, para quem tem alguma pergunta. Eu não sei se o pessoal que está pelo YouTube também queira fazer lá no nosso chat. Eu estou à disposição para ouvir aí, abrindo o microfone do pessoal que está pelo Zoom do grupo. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta específica, pode fazer direto. Alguma, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Flaviano. Você resumiu nesse pouco tempo o que é uma gestão empresarial dentro de uma organização de saúde. Você falou de estoque, você falou de pessoas, você falou da reorganização, né? Na sua opinião, você com a sua formação, o que a tua experiência te trouxe de mais premente na hora que você tinha que decidir, junto com um conjunto de pessoas, o que fazer diante de uma nova? Porque eu acho que todos nós nos preparamos para uma crise de um incêndio, de uma coisa natural, mas eu acredito que para uma pandemia nunca estávamos preparados, mesmo os grandes hospitais de referência aqui no Brasil. O que realmente te ajudou muito naquela hora que você olhou para trás e tinha só você para tomar a decisão? O que te ajudou nisso? Bom, Inês, essa pergunta ela é muito importante. Primeiro, eu nunca remei sozinho, né? Eu acho que a implantação do comitê de crises aqui no hospital foi a grande chave de sucesso, porque a gente trouxe todos os tomadores de decisão, né? E eu não me isolei junto com as irmãs numa gestão autocrática, nada disso. Nós trouxemos as pessoas que faziam esse hospital acontecer. Então, nesse grupo estão os intensivistas, nesse grupo estão a equipe da CCIH, a nossa equipe de qualidade, as principais lideranças do hospital, e é um grupo onde todo mundo tem voz, né? Nem todos têm decisão, mas todos têm voz. E isso foi importante porque a gente conseguiu direcionar os esforços naquilo que era mais necessário a cada momento. Em nenhum momento nós abandonamos o nosso planejamento estratégico. Então, isso foi legal porque nós tínhamos um planejamento, né? Nós tínhamos a visão de futuro que estava ali bem desenhada, nós criamos plano de contingência para o que podia ser contingenciado e criamos planos alternativos para aquilo que não dava para ser contingenciado.
né? E esta participação da equipe foi fundamental, né? Então, isso, em dado momento, nós tivemos que fazer coisas que são simples, né? Mas, por exemplo, a diretoria ir na unidade de Covid e conversar com a equipe, para que eles não se sentissem abandonados. Porque a gente chegou em dias que as pessoas simplesmente falam assim, eu não vou trabalhar mais, eu quero demissão porque eu estou com medo. Então, ir lá e fazer a equipe se sentir importante, sabe? Isso fez muita diferença aqui no hospital. Muito bom. Obrigada, viu? E parabéns por todas essas atitudes e de vocês terem enxergado essa importância desse trabalho em rede, né? Porque, na realidade, o trabalho em rede, gente, hoje é tudo. Obrigada, viu, Flaviano? Imagina. Alguém mais aí? Alguma pergunta? Eu queria só fazer... Posso fazer uma pergunta? Pode, Solange. Flaviano, até que ponto todas essas acreditações que vocês têm levaram a essas decisões? Veja, eu estou aqui no hospital há 7 anos, como eu falei. E a gente tem uma coisa que a gente carrega aqui, é que a acreditação não é um certificado na parede, a gente tem que sentir ela na prática. E a certificação, ela é a acreditação, ela é uma coisa que para a gente aqui é muito valorizada, porque ela significa que a gente sabe o que a gente está fazendo. Cada um aqui tem que saber o seu papel. Então, isso faz diferença na hora de organizar as coisas, né? É você ter processos bem claros, processos bem organizados, você saber o que a equipe vai trazer de resultado. Então, quando a gente começou a fechar unidades para criar fluxos específicos para a COVID, a gente não estava falando algo novo para a equipe, né? A gente é o Hospital Sentinela, então é um pessoal aqui que está treinado para o que tem de mais difícil, né? Então, eu falo que a certificação, quando ela está impregnada na cultura, ela muda muito a forma de entender os fluxos dentro do hospital. Veja que a gente, como eu falei, a gente tinha um planejamento estratégico. Nós compramos um robô cirurgião que chegou em março. Chegou em fevereiro e ia fazer a primeira cirurgia em março. Ou seja, um robô que faz cirurgia eletiva, que investimos aí uma grana pesada, e mesmo na pandemia, nós conseguimos fazer mais cirurgias do que tínhamos previsto no nosso planejamento estratégico, graças ao fluxo bem organizado e um planejamento muito bem idealizado. Então, hoje nós comemoramos já mais de 200 cirurgias, mesmo em pandemia, 200 cirurgias oncológicas. A gente faz aqui, basicamente, cirurgia oncológica com robô, né? Graças a fluxos bem estabelecidos, a um sistema criterioso, né, de acompanhamento desses pacientes. Então, para nós, essa certificação, ela é um compromisso do hospital com a segurança assistencial. Ela não está na parede, ela está na veia das pessoas ali. Então, isso que eu falo assim, quando no nosso comitê de crise estão lá os intensivistas, estão lá os infectologistas, estão gestor de centro cirúrgico, você vê pessoas comprometidas com uma causa. E a certificação aqui nesse hospital é isso, é o comprometimento das pessoas com a segurança da assistência. Tá bom, obrigada. Boa noite, eu queria agradecer a sua apresentação e cumprimentar a quem o convidou, que acho que foi o Anselmo, e dizer, né, da importância de a gente ouvir isso, né, que todos juntos são fortes. Muito obrigada, uma boa noite, viu? Obrigada. Agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria perguntar, Flaviano, um pouquinho aí, alguns registros nós tivemos de que o pessoal do hospital, ao longo dessa demanda, dessa maratona, alguns chegaram a desenvolver doenças do trabalho, né? Essas crises de ansiedade. Isso aconteceu? Vocês fizeram algum trabalho para eliminar um pouco essa tensão aí? Foi feito algum
Como é que foi essa situação do psicológico dos funcionários? Sabe, Anselmo, nós aqui, como eu falei, né, pessoas foi um dos focos, né? A gente viu gente com medo, a gente viu gente tendo pânico. O mesmo pânico que qualquer cidadão teve com a doença, nós também tivemos aqui no hospital. Eu brinco que nos 6 primeiros meses da doença, eu chegava em casa, entrava pela garagem, tirava minha roupa na garagem, entrava em casa de cueca e de meia. Então, é aquela coisa, né? O risco, o medo de você levar para dentro de casa algo desconhecido, algo novo e algo tão maléfico, né? Mas eu acho que sempre a gente trabalhou a segurança, né? E a gente percebia nas pessoas, e só percebia porque a gente estava lá caminhando junto, em dado momento, as pessoas que atendiam o Covid, elas foram meio que isoladas, as pessoas tinham medo de quem atendia Covid. Não precisa ter medo. As pessoas que estavam mais se protegendo eram as que atendiam Covid. Então, a gente tinha menos gente contaminada nas áreas de Covid do que andando de ônibus. Então, a gente trouxe essa informação de uma forma muito clara, né? E não era só o profissional de enfermagem. Nós falamos com todo mundo, o profissional da limpeza, o profissional da lavanderia, da rouparia, da nutrição, o recepcionista. Então, a gente esclareceu muita coisa. Olha, se você usar os EPIs, se você se cuidar, né, você tem que ter mais cuidado fora do que dentro do hospital, tanto quanto, né, não mais, mas tanto quanto. E a gente sempre conversou muito com as pessoas. Então, obviamente, algumas pessoas tinham um nível de ansiedade maior, né, mas, de novo, né, uma ação estratégica de alinhar as pessoas sempre foi fundamental, né? E principalmente, eu vou voltar àquela pergunta, né? Aqui ninguém remou sozinho. Então, quando alguma área estava em dificuldade, reforços iam para lá, né? Se a UTI estava lotada, manda mais gente. Então, essa dinâmica de ajudar um ao outro, isso ajudou muito no psicológico, né? Então, a gente não abandonou o trabalhador e não abandonou o paciente. Então, isso sempre foi uma situação que ajudou. Óbvio, algumas pessoas, principalmente depois que pegavam o Covid ali, tinham um certo receio e tal, mas, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui um óbito de um trabalhador nesse hospital. Nós temos 1.800 colaboradores aqui nesse hospital, nós tivemos um único óbito, foi de um gestor de um serviço terceirizado, mas ele era um sujeito ímpar aqui dentro, que ele tinha uma excelente relação. A gente não sabe onde ele se contaminou, ele era da área de segurança, né? Mas nós criamos um programa de monitoramento e acompanhamento de todos os trabalhadores que se contaminaram. Então, a gente tinha um acompanhamento e detalhe, nós que trabalhamos aqui neste hospital, nós não somos atendidos aqui, nós somos atendidos em outro hospital. O nosso plano de saúde que nós temos aqui, ele não dá direito a atender nesse hospital. É uma coisa, meio o pessoal fala, poxa, mas vocês... Não, aqui é uma empresa, né? Assim como o McDonald's, os funcionários do McDonald's não são atendidos lá dentro, nosso plano de saúde dá direito a um outro hospital. Então, nós criamos um sistema de monitoramento em casa. Se o nosso funcionário estivesse doente em casa, a gente acompanhava. Se ele estivesse internado no hospital, a gente acompanhava. A nossa saúde ocupacional sempre em contato com o paciente, com os familiares. Isso também trouxe muita tranquilidade. Fora uma série de ações que a gente fez aí ao longo de todo esse período e continuamos fazendo, né? Nunca deixamos de acolher o trabalhador aqui dentro do hospital. Então, essa parceria aí foi fundamental, inclusive para a gente ter uma rotatividade muito baixa, até perante a outros períodos. A nossa rotatividade agora no Covid é menor até do que em outros momentos da história. Obrigado. A gente tem, eu queria só, enquanto alguns colegas pensam numa última pergunta aí, eu queria registrar, Flaviano, algumas... Opa. Alô? Tá ouvindo? Não, eu queria registrar, vou entrar aqui no YouTube, que eu estava lá, mas deu um silêncio, eu achei que tinha caído. Então, o pessoal do YouTube, aqui alguns recadinhos para você, tá? Geisa Prosdóximo Jongles falou, excelente, parabéns, Fabiano.
A Karina também. Essa é suspeita, essa trabalha aqui, tá? Karim, parabéns. O Valdomiro também, que é colega do grupo. O Tadeu, do Tadeu, nosso amigo. Planejamento é a base do sucesso em qualquer gestão. Cumprimento para a equipe do Nossa Senhora das Graças, tá? E a Mariana também, que eu não sei se é daí, mas parabéns por sua contribuição à saúde do Paraná, né? Que realmente você trabalhou não só no seu hospital, mas trabalhou também pela comunidade do estado aí, né? Isso realmente é louvável, e você por ter toda essa interação com o sindicato. E as Santas Casas caminharam também com dificuldade, né? As que você tem contato aí, acho que nos interiores deve ser mais difícil ainda do que você, um hospital grande, né? A gente teve aí uma série de situações, né? Cada um na sua realidade, alguns viraram hospital referência à Covid, outros não, mas, enfim, sempre com muita dificuldade em manter a sustentabilidade, né? Em períodos normais, as Santas Casas já têm dificuldades financeiras para se manter, e no Covid não foi diferente, né? Mas a parceria, principalmente aí com alguns municípios, né, e com o governo do estado, foi fundamental para a gente garantir aí um bom nível de excelência, e o estado do Paraná, eu acredito que tenha sido e vem sendo um dos estados que tem se estruturado para poder atender a população enfim, com um nível de assistência de qualidade. A gente não viu nenhum desastre, nenhuma catástrofe aqui, graças a Deus. Legal. Alguma pergunta a mais? Senão eu vou passar para o Edgar, e o Edgar vai fazer o encerramento. Quem queria falar? Anselmo. Oi. Ô, Gilson, Anselmo, pode falar. Gilson. O Fabiano, quero parabenizá-lo pela sua apresentação. E assim, eu sou comprador, né? E como comprador eu gostaria de perguntar para você, qual foi a importância do setor de compras nesse processo, né, do hospital, para que tudo corresse bem, e quais foram as dificuldades encontradas? Gilson, compras faz parte do comitê de crise, e ele constantemente é acionado, né? Como eu falei, nós tínhamos estoque de 16 dias aqui dentro do hospital, né? Então, compras foi fundamental na ação de garantir, né, que não houvesse ruptura de estoques. Nós trabalhamos, aqui a gente trabalha muito unificado, né, compras e farmácia, né, que é o nosso negócio aqui dentro do hospital, e esses dois times, eles trabalham numa sintonia fina na governança aí de garantir suprimentos ao hospital. A gente teve muita dificuldade em conseguir manter contratos, né? Por exemplo, teve dia aqui de eu ter um pedido de álcool gel de 5.000 frascos e o fornecedor entregar 100. Então, veja as dificuldades pelas quais a gente passou. Mas, enfim, a logística ela foi fundamental nesse compromisso do hospital. Eu teve dia aqui do meu gerente de logística pegar carrinho e distribuir material, porque em dado momento faltava equipe, pressão em cima de fornecedores, busca de novos fornecedores. E uma coisa que é importante, né? O hospital aqui, ele tem uma série de indicadores da área de logística que são fundamentais e que se mostraram importantes, né? Então, quando a colega me perguntou sobre o que acreditação significa que a gente também tem compromisso com nossos fornecedores. Então, nós damos a importância que o fornecedor tem e o fornecedor reconhece isso, né, nos tendo como um bom cliente. Então, essa parceria na relação com os nossos principais fornecedores foi fundamental também para que a gente tivesse uma logística adequada. Então, a gente tem uma série de contratos de fornecimento aqui dos itens críticos, né? Então, a curva ABC aqui ela é monitorada diariamente, né? Então, isso tudo aí impacta fortemente aqui no abastecimento logístico do hospital. Muito obrigado. Alguma pergunta a mais, pessoal? Quem não falou... Uma colocação, Anselmo? Pode falar hoje, Oceano. Bom, primeiro, os parabéns, Flaviano, pela excelente palestra. Meu nome é Jociliano, administrador de um hospital aqui em São Paulo também. Uma pergunta que eu te faço, a gente sabe que
essa movimentação do que acontece, que a gente ainda não sabe ao certo como será, mesmo com a vacinação e com as variantes, afeta muito a atividade do hospital e o planejamento. Como vocês estão se preparando para enfrentar essa incerteza? Aí na região, vocês têm algo mais consolidado que pode ser enxergado em relação aos impactos da vacinação e a influência dessas novas variantes? Veja, a gente vive uma incerteza mundial, né, a respeito das vacinas e das variantes. Nós convivemos com o H1N1 até hoje, né? Esse vírus o coronavírus, o Covid-19, ele é um vírus mais potente, mais virulento, mais mortal do que o H1N1, mas nós temos que conviver com ele. Bom, pensando nisso, nós estamos vendo oportunidades. Nós estamos trabalhando no hospital de uma forma muito dinâmica, né, em constante adaptação dos leitos do hospital para fazer cirurgias. Então, por exemplo, em 2020, nós deixamos de fazer aproximadamente 6.000 cirurgias aqui neste hospital. Se cada um hospital do porte do Nossa Senhora das Graças tiver deixado de fazer 6.000 cirurgias em Curitiba, nós temos 60.000 cirurgias travadas no mercado. Então, o que era um problema passa a ser uma oportunidade. Então, a gente está preparando o hospital para esse volume de cirurgia. Então, semana passada começou a diminuir o número de casos de Covid. Nós estamos com um decreto aqui no município, no estado, dizendo que as cirurgias eletivas estão suspensas por falta de anestésico. Eu tenho anestésico. Eu estou batendo na porta do secretário lá e falando: secretário, eu quero operar, eu posso operar, eu tenho condição, tenho estrutura e tenho capacidade. Então, eu estou preparado para sair na frente. Quando falar pode, eu já estou com o centro cirúrgico aberto operando. Então, essa agilidade, né, que você tem que ter, e principalmente, aí entra um fator que é diferencial, é ter o corpo clínico trabalhando contigo. Então, nosso corpo clínico aqui, a gente mantém um canal de comunicação constante com eles. Os médicos, apesar de ser um corpo clínico aberto, eles são compromissados com o hospital, todos querem voltar às suas atividades normais, assim como nós tivemos problema de sustentabilidade, o médico também teve, e a gente nunca deixou de estar preocupado com o médico, porque o médico que é cirurgião, na Covid, nos piores picos, ele também não conseguia trabalhar, então ele também teve dificuldade de caixa. Então a gente está tentando sempre estabelecer parceria com a equipe médica, para que nos momentos oportunos a gente possa voltar a operar. E a gente vem fazendo isso ao longo desse período de pandemia e tem tido resultado. E como eu falei, esse hospital aqui é um hospital eminentemente eletivo. Pouquíssimo volume de pronto-socorro, nos adaptamos ao momento do Covid e tenho certeza que a partir do momento que abrir de novo o mercado para que a gente possa voltar ao movimento eletivo, nós vamos sair disparado em fazer bastante cirurgia, está adaptado, estamos já fazendo uma série de adaptações aqui e obras dentro do hospital, para quando esse momento acontecer, já estamos lá alguns quilômetros na frente aí dos concorrentes. Obrigado. Excelente, obrigado. Posso fazer uma observação? Eu achei interessante quando o Flaviano, no início da apresentação dele, ele falou sobre modulação da infraestrutura. Isso é muito importante, porque os procedimentos já existiam, né? Você tinha a própria acreditação e as certificações garantindo uma interoperabilidade. E é interessante a necessidade de você ir e vir e fazer as adequações pela modulação do seu projeto, né? A sua infraestrutura. Parabéns. Aí agora eu estou com o chapéu de engenheiro, então eu fico fazendo essa junção entre o back-office, que você tem lá todo o pessoal de facilities, hotelaria, assistência, CCIH e o SESMIT também nessa parada, né? E do outro lado você tem uma infraestrutura modular que facilita muito o projeto. Então, essa é uma dica que eu busco bastante aí quando vou fazer projetos, tá bom? E essa equipe, Jorge, está fazendo parte do comitê de crise, né? Então, quando a enfermagem fala, olha, está enchendo, a engenharia já está pensando aonde vai botar uma porta, aonde vai restringir um fluxo, o SESMIT que você falou
faz parte do time de RH, que faz parte do comitê de crise. Então, ali não dá para colocar uma porta, porque ali o bombeiro não deixa, então temos que ir na vigilância sanitária para traçar uma nova rota de fuga. Tudo isso, né, é discutido de uma forma um pouco mais superficial na reunião do comitê de crise. Cria-se o GT rapidamente na reunião do dia na próxima reunião, que a gente se reúne segunda, quarta e sexta hoje. O pessoal já traz o resultado e tem uma ata. Esse talvez seja um dos nossos segredos. Tem uma ata. Ali tem o nome do responsável, o dia que a ação começou e toda reunião alguém lembra na leitura da ata. Fulano, você está devendo isso. Fulano, você está devendo isso. Até o cara resolver entregar. Então isso é uma sistemática que funcionou bem aqui, porque senão some, né? O pessoal esquece. Essa observação que você fez sobre ter a ata, eu tentei, num trabalho voluntário, ajudar 2 hospitais, e foi interessante porque eles não tinham a ata. E na reunião seguinte tinha problema. Quando eu falei de jogar um 5W2H, que é uma ferramenta simples, né, da qualidade, aí a coisa começou a andar novamente, entendeu? Mas é importante ter isso, esse registro, porque você tem o dono do assunto. Legal, parabéns, Flaviano. Valeu. Pessoal, eu acho que chegou a nossa hora aí, não sei se tem alguma pergunta especial, Edgar, acho que a gente já podia tirar a foto, né, fechar abrir as câmeras, todo mundo aí, para a gente poder tirar uma foto, que a gente sempre tira, e aqueles que estão ocultos aí no celular aí, para a gente poder registrar. E a gente, de coração, eu agradeço, Flaviano, você sempre foi muito disposto a estar com a gente aqui, e eu acho que a sua palavra, você colocou tudo de uma forma muito tranquila, a gente agradece muito. E aos colegas, né, que estão presentes aí na internet, tem mais observação da Tamires e a Litéia também, falaram lá palavras de agradecimento, e a gente queria, nesse momento, tirar essa foto aí, está faltando umas 2 ou 3 aí que não abriram. Valdomiro, vai aparecer? Senão, a gente queria agradecer a todos aí, e aí o Edgar vai fazer o encerramento aí, Edgar, contigo aí, vou fazer a foto, hein? Sorrindo todo mundo aí, pessoal, valeu, Fabiano. É isso aí, deixa eu tirar mais uma para a gente registrar aqui, que depois a gente manda na ata. Beleza, mais uma só para a gente poder encerrar. Aí, sorrindo todo mundo, aí, legal. Pode tirar uma para cada um, Anselmo. Não tem problema. Uma para cada um, não tem problema. Tá legal, pessoal. Valeu aí, Edgar, com você o encerramento aí. Bom, primeiro agradecer aí a palestra e a disponibilidade do Flaviano em ensinar bastante coisas para nós gestores aqui, né? Está bem claro que a gestão é fundamental nesse momento não estou falando de pandemia, mas no momento do desconhecido, né? Ninguém conhece nem o presente, imagine na frente. Fazer planejamento sem ter conhecimento daquilo que você acredita que vai ser é complicado, mas vocês são de parabéns aí pela direção, pela gestão, pelo trabalho e pelo foco, né, da segurança. Eu acho que isso deixou bem claro, você deixou bem claro que o hospital está focado na segurança do seu público interno e dos seus pacientes. Eu acho que isso, para mim, foi um diferencial muito importante, né? Sabendo que um hospital tem que ter a sua rentabilidade, os seus resultados, mas a segurança, esse indicador que você nos passou, de 1.800 colaboradores, ter apenas um óbito, cerca de 12%, né? É uma coisa fantástica que mostra que realmente as ações do seu grupo de contingenciamento de crise obteve êxito naquilo que foi planejado e estudado. Agradecer novamente em nome do... Um óbito, 1.800 é menos. Menos não, que... Menos. Sim. Não, mas é 12% de infectados, né? Da taxa de mortalidade do hospital como dos pacientes, né? Quantos foram infectados? Eu não lembro. Do hospital agora, puxa vida, não lembro agora, mas... 12% é um percentual bem abaixo. Ele mostra realmente ele não falou do número de infectados, ele falou do óbito, foi super baixo.
e da alta, né? De 87% de alta. Acho que isso mostra realmente a eficácia das ações que foram tomadas e planejadas e estudadas no comitê. Bom, Flaviano, só tenho que agradecer a sua experiência aí de compartilhar com todos nós gestores aqui. Com certeza nós vamos levar isso para o nosso dia a dia aí de aprendizado, colocar em prática, né? Tentar colocar em prática um pouco daquilo que vocês colocaram aí e aprimorar mais ainda em questão do enriquecimento de conceitos para nós gestores aqui. Essa experiência regional que nós estamos trazendo para o grupo, acho que é muito legal, né? A gente viu uma experiência de Santa Catarina, agora nós temos uma experiência do Paraná. Na próxima reunião a gente vai tentar trazer de outro estado também, para ver toda essa logística. E o que a gente vê é que todos têm o mesmo padrão, a segurança. Isso é muito importante. Não colocou em primeira prioridade a questão do finanças, né? Resultado, mas sim a segurança. Porque isso você acabou de falar. O resultado ele vai começar a vingar, principalmente nessa estratégia que vocês estão colocando aí de já disponibilizar cirurgias eletivas, a retomada das cirurgias eletivas, e isso vai dar o resultado na qual você postergou durante todo esse período aí de pandemia. Só agradecer também aos colegas, né, que ficaram até agora presentes aqui, e aqueles que tiveram seus compromissos e tiveram que se ausentar, mas a grande maioria do grupo está presente, prestigiando aí o palestrante, prestigiando o grupo. Só agradecer, meu amigo, e deixo já o convite aberto para outros eventos, se possível, contar com a sua colaboração novamente. À disposição, agradeço, né, ao CRA de São Paulo e parabenizo, porque é um momento bacana, né? Eu brinco que eu, antes de fazer administração hospitalar, eu mal sabia que o hospital tinha administração, né? Então, é uma área que as pessoas às vezes nem enxergam como uma empresa, e é uma empresa complexa pra caramba. E eu me formei em gestão hospitalar, vivo disso, minha vida profissional, depois que me formei, é em hospital. Hoje eu consigo vislumbrar a importância desse setor econômico, e que tem muita coisa da administração que a gente usa em hospital, e tem muita coisa que o hospital pode contribuir também para as outras áreas da economia. Então, eu acho que essa iniciativa do CRA é fantástica, e fica aí o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui trocando experiência com vocês. Agradeço, somos nós. Brilhante palestra. Muito bom. Obrigado. Isso aí, pessoal. Edgar, então, deixamos todo mundo aí agradecendo, e aqueles que tiveram ouvido a gente aí pelo YouTube, vamos deixar depois o vídeo disponível no nosso canal, nós vamos editar e dar uma ajustada, e vamos ter as nossas próximas reuniões, né, Edgar? E a gente manda as pautas aí. Então, a gente agradece de coração aí pela sua disposição de estar com a gente, foi muito bom.